nasci em Santos, em 22 de abril de 1939, dia da descoberta do Brasil e também do começo da Segunda Guerra Mundial, nessa proximidade, né? Então, a minha primeira infância toda se deu um pouco dentro desse clima da Guerra Mundial, que é uma coisa absolutamente marcante e que eu acho que marcou realmente a minha infância sob todos os aspectos. Minha mãe, professora primária, da primeira turma de normalistas de Santos, de uma família caiçara. Minha mãe deixou um livro muito bonito sobre a infância dela e sobre a vida dela, que ela, quando o papai morreu, falou: eu preciso escrever alguma coisa para que a gente não fique esquecido. E muito mais que memórias, é um caderno de lembranças. Eu fiz a organização, a compilação desses textos. Quando o papai morreu, ela disse: vou escrever. Depois eu nunca mais vi, eu só vi ela escrevendo, mas ela me mostrava. Quando ela faleceu 7 anos depois, eu percebi que ela tinha consumado, vamos dizer, o seu desejo, no sentido de realmente dar uma visão ampla, eu diria, apesar de serem apenas lembranças e recortes de lembranças, mas muito intensas. Então, você vê todo um depoimento de uma mulher brasileira que acreditava na educação como um processo de transformação e construção desse novo Brasil que a gente vem sonhando há tanto tempo, e que isso são apenas alguns dos aspectos, eu acho, que marcaram o meu engajamento político também. Papai ele trabalhava com uma empresa de café. Papai e mamãe, eles tinham uma união maravilhosa. Éramos já uma família moderna naquela época, que mamãe trabalhava fora. Eu não tinha outros colegas que tivessem mãe trabalhando fora. Todas eram prendas domésticas. Então, papai participava do serviço da casa, esse negócio todo e tal. E mamãe adoravam teatro, eram sócios do Centro de Expansão Cultural. Papai era presidente do Internacional de Regatas, que era um clube muito tradicional, que tinha primeiro sido no Itapema, no lugar onde mamãe dava aula. O lugar onde mamãe dava aula no Itapema, que é Vicente Carvalho hoje, era uma escola onde o Lula foi estudar. Então, eu me lembro que a mamãe levava crianças para casa, que às vezes estavam se alimentando mal e tal, e eu achava aquelas crianças realmente muito pobres. Hoje, eu vejo as fotos, quando eu fui fazer, eram pessoas muito pobres, mas que tinham um laçarote na cabeça, as meninas, as crianças tinham dente, tinham sapato, entendeu? Era uma pobreza digna. Não o estado miserável que depois, vamos dizer, esses governos sucessivamente foram levando o país, né, que foi crescendo sem nenhum planejamento. Toda a minha infância foi construída um pouco dentro desse universo da guerra, né, da perspectiva da paz, que meu pai falava: o mundo, se Deus quiser, vai derrotar os nazistas e tal. Nós tínhamos um rádio e nós tínhamos uma vizinha alemã que não podia ter rádio, então ela vinha escutar lá em casa. Eu ficava vendo, o rádio ocupava o lugar da televisão na casa, né? Era aquele espaço que você à noite abria para ouvir o programa, PRK-30, eu via o Gin das Selvas, seriados, né? Via as novelas, e eu li muito cedo. Então, eu lia jornais, lia livros, primeiro os livros todos clássicos, os Grimm, essas coisas todas, mas também comecei a ler poesia. Mas com 12 anos, eu já estava lendo literatura russa, então literatura brasileira eu já tinha avançado, já estava lendo escondido o Jorge Amado, li o José de Alencar da vida, toda essa literatura clássica brasileira, romântica, né? Os poetas simbolistas e tudo, que a gente era obrigado a estudar na escola. Fiz exame de admissão para o Canadá, que era um colégio assim fantástico, com uma grande fama, né? De ser um dos melhores do estado.
Aí, no meio de 500 alunos, eu tirei 10º lugar, fui bem colocado e tudo. Eu me formei numa escola que era privada, que chamava-se Instituto Anglo-Americano. Papai era um homem que tinha um perfil de um grande agitador cultural. Ele era diretor social de um clube. Eu me lembro que o clube não tinha negros, e o primeiro negro que entrou no clube foi uma proposta do meu pai. Era um pouco dentro daquela perspectiva assim, não, mas ele é um negro que é advogado, entendeu? Então, tinha assim um pouco que você usar de artifícios para dizer, é negro, mas é legal. Papai ia muito ao teatro, né? Então eu me lembro que quando Tônia estreou em Santos, Deus Dormiu Lá em Casa, era a peça de estreia dela e do Paulo. Eu não pude ver porque era imprópria, era à noite, né? Mas depois eu assisti, já na adolescência, já com 14, 15 anos, eu assisti o Otelo. E numa referência, num programa que foi feito no Roda Viva com a Tônia, eu falei que eu tinha tido notícias da Deus Dormiu Lá em Casa. Eu falei, eu não podia, porque eu era muito pequenininho. Ela falou, olha, Paulo, Serginho está querendo dizer que nós somos velhos. Paulo morreu de pé, né? Ele estava fazendo teatro até poucos dias antes de morrer. Teimoso, porque fumava, né? Mas um homem extraordinário, né? Um grande exemplo. Politicamente nós tínhamos até as nossas discordâncias, mas eu tinha uma admiração. Porque o Paulo era muito conservador, né? O Paulo era muito... Mas foi um homem que não deixou de se posicionar politicamente durante a ditadura, tomou uma posição muito firme e foi um homem público extraordinário e um grande artista, né? Eu considero um dos grandes brasileiros que eu conheci. E via as companhias do Procópio, via os elencos das rádios vinham para o clube. Eu ia no Clube de Expansão Cultural, no Centro de Expansão Cultural, que era uma associação que trazia concertos. Eu vi Vila Lobos, vi Ara Bernetti, vi peças de teatro. E papai e irmão eram sócios. E no clube eu vi Procópio, principalmente Procópio, que é o pai da Bibi Ferreira e um dos expoentes do século passado como ator. Atravessou praticamente o século todo. Um grande ator extraordinário, mas dentro daquela visão ainda do dono de companhia com ator protagonista, né? Que quando alguém começava a fazer sucesso, era tirado da companhia. Mas Procópio foi um grande amante também, tinha muitas mulheres. Ele vinha lá com a roupa do corpo, muitas vezes representava com aquela roupa que ele estava, entendeu? Então não tinha esse cuidado da direção, do acabamento e tal. Era a verve do ator, entendeu? E um texto, né? Que eles brincavam muito com aquele texto e tudo. Ele colocava muitos cacos, né? Como a gente chama. Ele fazia adendos, né? De acordo com a inspiração dele. E é isso, são pedaços de texto que ele colocava com comentários sobre o que estava acontecendo naquele tempo, que o público reconhecia. A minha paixão foi o cinema. Eu vi uma média de 300 a 400 filmes por ano. Aí tinha uns filmes de próprio até 18 anos, quando eu já tinha uns 14 anos, e eu saía de casa, eu pegava lápis de sobrancelha da minha mãe, pintava um buço, assim, sabe, para ficar uma coisa discreta, assim, mas que nitidamente era uma maquiagem, né? Aí botava um chapéu, uma boina, botava um cachecol. Imagina, no cinema que eu ia com meus pais, né? Mas com os porteiros não fossem me conhecer, né? Mas eles me conheciam e deixavam entrar, né? Mas aí eu conheci através dos jornais, o Cine Clube de Santos, que foi um dos primeiros, e o Maurice Léjart, que era o líder. E o Maurice era um homem extraordinário, um comunista francês, Maurice Armand Marius Léjart. E aí eu fui lá procurar o Maurice. O Maurice falou assim, você gosta de cinema? Eu falei, eu assisto 300 filmes por ano. Puxa vida e tal. Eu falei, mas eu queria conhecer um pouco da história do cinema. Eu sei que você exibe filmes aí que são fascinantes, que eu gostaria de conhecer. E aí ele falou assim, então você vai ser sócio do clube. Eu nunca tive um sócio com a sua idade. Tinha 12 anos. E aí a Patrícia Galvão, a famosa Pagu, ela morava a 2 quadras da minha casa. Tinha morrido de medo dela. Porque ela tinha uma figura, todo mundo falava, comunista, né? E minha rua
era uma rua que tinha vários líderes sindicais do Porto, do Cais do Porto. Então, quando tinha greves, todos eles eram do Partido Comunista e tudo, quando tinham greves, a rua ficava tomada pela polícia. Eles ficavam presos nas casas, entendeu? Então eu via as filhas deles, filhos, eram meus amigos, né? Então eu via que eles eram pessoas normais, mas e que lutavam pelos direitos da categoria e eram todos do Partido Comunista ali tudo. A Pagu morava ali perto, casada com o Geraldo Galvão, o grande Geraldo Galvão, crítico de arte, e tinha o filho dela, o Geraldinho, mas eu não sabia quem era a Patrícia exatamente. Era a Patrícia Galvão, casada com eu só sabia que ela era comunista. Ela usava uma boina, o cabelo todo crespo, como se usa hoje, né? Um batom escuro, as unhas pintadas de preto, roupas muito coloridas, assim, uma saia cor de tabaco, uma bolsa verde de camurça, um boné de camurça aqui, né? Um colete bordô, assim, sabe, uma camisa de seda, uma blusa de seda, bolsa, um sapato com uma meia de seda, com aqueles sapatos dos anos 30, né? Assim, uma figura, era quase um ícone, entendeu? E andava fumando pela rua, entendeu? Gente, era uma figura ímpar, porque aquelas mulheres não fumavam. A Pagu, ela tinha sido vítima do Getúlio. Então, o Getúlio, para mim, através da vivência do meu pai, que foi um constitucionalista, ele era um ditador. E todo mundo falava assim, que termina a guerra e termina a ditadura. Entendeu? Então, eu não via o lado avançado do Getúlio nessa época. Eu via do ditador que manda prender a mulher do Prestes e deporta ela e ela morre nos campos de concentração. Do Getúlio, que quis fazer um pacto nazista com os nazistas através da sua visão nacional-socialista, né? Do Getúlio, Caudilho, ditador, gaúcho, esse negócio todo e tal. Ou então o Getúlio, amante de mulheres famosas, atrizes, e um homem devasso. Ou seja, a imagem vamos dizer, para a classe média do Getúlio era muito comprometida, né? E Pagu tinha sido presa durante a época do Getúlio pelo Estado Novo, ficou vários anos presa. Pregavam taxinha na cabeça dela, para você ter uma ideia, com um martelo. Então ela sofreu muito, né, ali nesse período de prisão. A Patrícia não, ela era uma mulher muito discreta, ela nunca via a Patrícia falar assim, eu conheci o Mao Tse Tung porque eu fui durante a Revolução, sabe? E eu trouxe a soja para o Brasil. Depois é que mas você que trouxe a soja para o Brasil, Patrícia? Foi. Entendeu? Eu não tinha ideia, vamos dizer, da grandeza dessa mulher. Ela era amiga do Picasso, do Dalí, do Otávio Paz. Ou seja, ela tinha um relacionamento com toda a vanguarda internacional. Eu queria ser diretor de cinema. E eu achava que ator era uma coisa muito sagrada e que eu não podia aspirar a isso. Já o diretor era uma coisa mais fora. Eu tinha assim um fascínio tão grande pelo universo do ator que eu não tinha coragem de estar ali pensando em ser um ator. E era sagrado. Era um ótimo, vamos dizer, aluno de francês, mas eu não tinha conversação. Então eu fui para a Aliança Francesa. E aí tinha um grupo de teatro, eles me convidaram para fazer teatro. Um sketch de mais ou menos uns 20, 25 minutos, onde uma dama da sociedade e um mordomo conversam. Foi meu primeiro mordomo, né? Que depois os mordomos, com o mordomo do Vale Tudo, se celebrizaram na minha vida. Essa dama estava falando ao telefone e o Firmino entra e fala, senhora, tem uma coisa importantíssima para dizer. Ela falou, fale, Firmino. Eu esqueci completamente. Já começava. Na hora de eu entrar em cena, ela estava falando, eu comecei a ver que estava na hora da minha deixa. Falei, de repente, o diretor, que era um francês, falou para mim, é tua vez. Aí eu falei, tá. Aí eu abri a porta
E eu olhei e vi a plateia, né? E aí eu criei uma imagem que só depois que eu percebi que era falsa, mas que para mim era absolutamente real. Tinha uma lâmina de vidro aqui na porta, intransponível. Eu falei assim, gente, quem colocou essa lâmina de vidro aqui? Como é que eu vou entrar em cena? Não vou conseguir entrar. Ou seja, eu, vamos dizer, mimetizei uma lâmina que eu via claramente ali, paura de entrar em cena, entendeu? Aí o diretor percebeu o que estava acontecendo, me deu um pé na bunda, literalmente, e eu me jogou dentro de cena e fechou a porta. Eu ainda tentei abrir, ele tinha fechado a porta. Falei, pronto. Os jeux sont faits, como dizem os franceses, os jogos estão feitos. E aí eu comecei a falar, ela me perguntou um negócio, eu comecei a falar. E aí eu fui indo. Aí de repente eu via que o público morria de rir. Eu não sabia muito bem se era porque minhas pernas tremiam ou se era porque os tempos, eu sou comediante, né? E os tempos que eu fazia eram de uma pessoa que estava numa situação de aperto terrível. E aí eu fui gostando, né? Aí fui relaxando, aí foi aquecendo. E aí tudo que eu falava, o público ria. Eu falei, é ótimo demais. É bom demais estar aqui. E a partir dali, o universo do ator eu vi que eu podia ser ator, aquilo me fascinou. Aí resolvi fazer a escola de arte dramática, em 58, e me formei em 61. O quadro teatral era assim, uma renovação do teatro, feita pelo Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, né? Então, onde vieram os diretores italianos, os cenógrafos, e então despontavam nessa época atores como Tônia, como Paulo, como Cacilda Becker, como Valmor Chagas, e tantos outros. Nídia Alicia, Sérgio Cardoso, Sérgio vinha do Teatro Estudante, Tônia e Paulo do Teatro Amador. Então trouxeram muito essa visão do teatro de equipe, né? Que estava presente na escola de arte dramática. Nós não tínhamos ainda uma dramaturgia brasileira contemporânea, nós tínhamos os clássicos, né? Como Gonçalves Dias, como Magis Pena e tal, os musicais, o Arthur de Azevedo, tínhamos depois o Oswaldo Viana Filho, uma série de outros autores da década de 30, mas o teatro começava a despontar outra vez a partir de Nelson Rodrigues, né? Que ainda era um marginal. A Izembinski estava chegando, indo para o TBC, renovando a cena brasileira com iluminação e com cenografia expressionista, entendeu? Então, tudo isso, e também a Vera Cruz, que pretendia renovar o cinema. Tinha um preconceito contra o cinema popular da Atlântida, que chamavam de chanchada. Minha geração é que revalorizou a chanchada como comédia popular de ótima qualidade, entendeu? E então, uma revalorização de artistas como Oscarito, o Grande Otelo. Os jovens diretores brasileiros, como Antunes, como Abujanra, como Ademar Guerra, eles começaram a ser assistentes desses grandes diretores italianos. Plínio Marcos é simplesmente, depois de Nelson Rodrigues, ou com Nelson Rodrigues, assim, o maior dramaturgo brasileiro. Um homem extremamente, da minha geração, que era um irreverente em todos os sentidos, e que um homem brilhante, um grande estilista, um grande, vamos dizer, lutador, vamos dizer, de um teatro, por um teatro empenhado, entendeu? E os teatros dele são todos de cunho social, político, são extraordinários. Mas universo maravilhoso, né? Eu dirigi a última peça que eu dirigi, e que foi com o Cláudio, comemorando nossos 40 anos de profissão, um pouquinho antes do meu irmão morrer, foi justamente O Homem do Caminho, que é a última peça do Plínio, que é belíssima, escrita em versos, e uma peça que fala sobre o universo dos ciganos, como se fosse o universo dos artistas, né? Nesse momento que eu me preparava para sair de Santos,
E eu não tinha participação política do ponto de vista de organização. Eu nunca fiz parte do Partido Comunista, eu lia muito. Então, um dos autores, eu quero ler o Sartre, todo mundo falava do existencialismo sartreano e também das posições políticas dele, né, de ser apoiador da União Soviética e tal. Então, eu queria saber quem era esse homem tão extraordinário, um filósofo. Eu fiquei apaixonado pelo Sartre, principalmente pela sua... Eu tive os fundamentos da filosofia existencial. Ou seja, o homem, nós temos 2 pontos, né? O que a gente conhece, o nascimento e a morte, né? O resto a gente tem que preencher. Então, para você preencher e cumprir o seu destino, você tem que ter opções, né? Você tem que escolher os caminhos. Então, a autodeterminação do homem, olha, tudo isso são conceitos existenciais e políticos, né? E isso me emocionou muito na época. E aí eu falei, não, eu tenho que construir a minha vida a partir dessas vivências. E, de repente, o Sartre vem para o Brasil. E aí ele fala para a juventude brasileira que as pessoas tinham que se empenhar. Ele vinha de Cuba, né? Cuba era aquele fascínio para a minha geração, né? O Fidel sempre foi uma figura muito carismática e que abriu, né, perspectivas para a América do Sul e a América Latina em geral. Meu pai falava, no final da guerra, a gente vai derrotar as forças fascistas, vai ter um mundo diferente. E eu vi realmente aqueles países todos se liberando. O dia do final da guerra, eu estava na minha casa em Santos, quando anunciaram pelo rádio, eram umas 6 horas da tarde, minha mãe começou a chorar, abriu as janelas da casa, acendeu as luzes, veio para a rua. Aí papai chegou daqui a pouco ali, os vizinhos abrindo as portas, se cumprimentando, os navios no cais apitando, as igrejas tocando os sinos e os carros. Eu me lembro de um carro que as pessoas deixaram o carro no meio da rua e saíram, pessoas desconhecidas, e se abraçando. Era uma coisa... O Getúlio, que eu não gostava, eu passei a amar e a entender em 54, quando ele foi governador, quando ele se suicida, entendeu? E eu, pessoalmente, como um garoto estudante de ginásio, me empenhei no Petróleo é Nosso, entendeu? A gente, na nossa juventude, por exemplo, quando a Coca-Cola chega no Brasil, a gente recusa a Coca-Cola. Fala, não, eu não tomo Coca-Cola, eu tomo Guaraná. Tem algumas coisas, algumas questões culturais que o mercado e a globalização foram trazendo, que são muito nocivas, né? E que desvirtuaram muita coisa. Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai ter que... O Milton Santos falava isso, né? O grande Milton Santos, que o tempo que a gente vive não é o tempo real, é um tempo artificial, é um tempo, vamos dizer, determinado pelas necessidades de mercado, entendeu? E por um mundo cada vez mais veloz em função do consumo, e que a gente vai ter que recuperar esse tempo de alguma forma. A cultura tem um papel importante. Eu comecei a fazer teatro, nessa altura já tinha a UNE, já tinha o CPC, já tinha a Nova Dramaturgia, já Jean Francesco Guarnieri já estava, o Valdo Viana já estava aí, entendeu? Os diretores brasileiros ocupavam o espaço do TBC, entendeu? Embora frutos do TBC. Então, havia a música brasileira começa a revalorizar o samba e as linguagens populares, né? O Vinícius tem um papel muito importante, a Nara Leão. Aí tem o Opinião, com o João do Vale, e isso já depois do golpe. Mas aí eu fiz parte de um grupo com a Bujan, que chamava as companhias, vamos dizer, de grandes companhias de teatro se formaram a partir do TBC e começavam a se formar os grupos, como Oficina, Arena, né? A nossa expectativa era de caminhar para o processo revolucionário. O que a gente falava era de revolução, e de uma revolução, vamos dizer, que não envolvia, vamos dizer, tomada de poder por armas, por nada, mas a gente pensava no processo democrático, do voto e tal. Votei no Lott, né, que era o candidato da esquerda e tal, e fui fazer teatro e me filiei ao Partido Comunista. E aí é que a gente, naquela luta toda... Então, o que a gente tinha como informação? Era que não havia possibilidade de um contragolpe, ou de um golpe militar, porque as Forças Armadas estavam divididas e uma grande parte estava com a gente. Então, que a gente podia ficar cegado que era só bravata da direita, que o Carlos Lacerda era um mero falador, mas a gente se assustava, porque ele tinha um poder de comunicação extraordinário, né?
Aí tinha os IBADs da vida, tinha esses institutos de pesquisa americanos que se instalavam no Brasil. O partido dizia, não tem problema, não tem perigo, não vai haver golpe, nós estamos com o exército está conosco. Aí teve a passeata dos 100 mil, aí as ameaças contra o Jango, aí Glaucio Rocha, que fazia parte da nossa companhia, que era a companhia que o Abujamra fundou, que eu fiz parte, e que perdeu um filho fazendo a peça. Ela já tinha perdido várias bebês, ela foi fazer a peça, acabou perdendo o bebê. E a gente ficou chateado com aquilo, porque acho que era o quinto que ela perdia, sei lá. E Glaucia, que vai para os comícios e tem um papel importante, tem um momento, tem um incêndio, ela salva a vida das pessoas com aquele carisma dela. No dia do golpe, ela, enquanto o marido dela, que era do Comitê Central do Partido, queimava os documentos, ela ficou distraindo a polícia na entrada do prédio, entendeu? Aí quando todo o Comitê Central consegue fugir, só prende o marido dela. E que ele ainda estava ali cuidando de coisa, acabam prendendo, e ela maravilhosa, corajosa e tal. Então, tudo isso, vamos dizer, fazia com que a gente tivesse medo de que acontecesse alguma coisa, mas tinha uma confiança. Eu fiz uma peça chamada O Inoportuno. E nós viajamos para estrear a peça no dia 31 de março de 64. Aí fomos surpreendidos pelo golpe, entendeu? Me alistei no Exército Revolucionário do Brizola, e que durou um dia. E nós estávamos dentro do Palácio do Governo e da Prefeitura. E reeditando o material da legalidade, que tinha acontecido recentemente, né? E falamos assim, vamos da rede da legalidade, vamos reconstituir a rede da legalidade. E nós ficamos fazendo material, companheiros de São Paulo, não se curvem, a ditadura, não sei mais o que e tal. E as pessoas, meu Deus, eles estão dedando a gente, porque a gente falava nomes. E a gente, naquele entusiasmo, e de repente, a gente vai tomar um lanche, né? Quando volta, os soldadinhos não deixam a gente entrar. Eu falei, mas espera aí, de que lado vocês estão? Um olhou para o outro, assim. Ora, não sei, não, senhor, ainda não recebemos ordens. Aí eu tive uma ideia clara de que a gente não tinha terceiro exército a nosso favor, nós estávamos sozinhos. E aí eu falava assim, a sensação foi, meu mundo caiu, e me fez ficar assim. No dia da estreia da peça, depois que tinha já havido o golpe e tudo, eu estava no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, no camarim, de repente entra um rapaz e fala assim, olha, tem um moço querendo falar com você. Entra um homem todo de preto e fala assim, o senhor me acompanha. Eu falei, pronto, é o DOPS, né, vou ser preso. Aí eu fui feito um carneirinho para abatedouro, né? E todo mundo assim, tchau, companheiro. E deixaram embora. Uma inexperiência. Aí eu desci uma escada, tinha um carro preto, o cara abriu a porta do carro e me empurrou para dentro. Aí todo mundo viu isso e falou assim, Manberti foi levado pelo DOPS, entendeu? E a peça não vai poder estrear. Aí eu vi uma pessoa que me pegou na perna, eu levei um susto assim. Serginho, sou eu, Fernando Peixoto, aquele diretor de teatro. Eu estou aqui em Porto Alegre incógnito, com chapéu, com capote. Gente, comecei a rir. Falei, não, Fernando, isso é muito engraçado. Você incógnito aqui. Ele, não podemos fazer. Olha, era muito engraçado. Muito, tem esses aspectos assim que você não acredita. Como é que pode isso acontecer, né? Aí conversamos e tudo, e ele, puxa, vocês lá no rádio dedando a gente. Eu falei, porque a gente achava que o golpe... Mas olha o que tinha acontecido. A gente se alista no Exército, no dia seguinte acontece isso e começa uma perseguição na cidade. E todo mundo dizia, não fala o nome do Brizola que você vai ser preso, não sei mais o que e tal. E aí tem uma caça às bruxas ali. Quem estava no Exército Revolucionário, quem que não estava, não sei mais o que e tal. Olha, foi uma coisa bem tensa mesmo. Eu volto para São Paulo e depois vou para o Rio. E aí a minha mulher foi passar uns dias no Rio, acabou ficando juntos.
casamos a partir, o golpe pelo menos para alguma coisa serviu. Acabamos morando juntos, abrigamos todos os salvados do incêndio do nosso grupo, que já era um grupo mais estabelecido. Nós tivemos uma continuidade no Rio, porque um patrocinador se encantou com o nosso grupo e falou assim, vou patrocinar a próxima peça. Entendeu? Então empregamos um monte de gente, desde Vereza, João das Neves, que hoje está morando aqui em Belo Horizonte. A Roda Viva foi do lado de casa, eu fazia o Navalha na Carne num teatro mais embaixo, e ali na Baixa Bela Vista, né? Se não me engano, estava fazendo no Oficina, e no antigo Oficina, né? Na Casa de Plínio Marcos, que foi um marco na minha carreira. E todo mundo falou, você vai fazer um viadinho de 15 minutos, depois de você ter ganho o prêmio pelo balcão do Genê, depois de você estar assim, na crista da onda com um filho pequeno, vão dizer que você é um viado, assim, como é que você vai fazer um homossexual, vai destruir a sua carreira? Eu falei, em primeiro lugar é Plínio Marcos, em segundo lugar é um personagem extraordinário, primeira vez que um homossexual é representado como uma pessoa, como um cidadão, e não como uma caricatura. Então, eu acho um desafio eu fazer o balcão num ano e não fazer no outro ano. Um balcão ficava em cena durante horas, e aqui eram 4 horas de espetáculo, e nesse eu tenho 1h15. Então, o Plínio introduz, inclusive, a mudança do conceito de tempo. Foi um marco na minha carreira, dos grandes trabalhos que eu fiz. 2 anos em cartaz. Isso foi uma luta, né? Para a liberação. Foi uma luta de Tônia, de Plínio, que depois ganhou grande adesão, e no final eles deram a liberação. Então, o problema não era a liberação mais. O problema era a reação do público. Mas o público sempre reagiu bem. Quando eu cheguei na porta do teatro, falaram, não sei o que, aquela coisa. Quando eu subi lá, o teatro inteiro quebrado. A Marília tinham puxado ela nua pelos cabelos até a rua. Rodrigo Santiago, que fazia o par com a Marília, tinha sido levado para dentro de um carro, pelado também. Ninguém sabia onde o Rodrigo estava, eu passando pelo carro, que eu vi, Sérgio, me empresta um paletó, um casaco aí, porque eu estou pelado. Entendeu? Eu tive que tirar o meu casaco para dar para ele, estava frio. E aí as pessoas começaram, gente, tem um monte de gente machucada, eu falei, vamos lá para casa. Então ficou, se faz um curativo aqui, teve um menino que quebrou a bacia, teve que ir para o hospital, porque eles queriam destruir os equipamentos, e ele se abraçou com os equipamentos e eles deram um chute nele, não sei como, que eu sei que quebraram a bacia dele, né? Fizeram um grupo paramilitar, eles falaram assim, o nome da peça era Roda Viva, né? Essa operação, eles publicaram, durou 3 minutos, e chamou-se Operação Quadrado Morto. Entendeu? Roda Viva, Quadrado Morto. E foi uma coisa horrível. As mulheres foram pegas pelo bico dos seios, e foi muito triste. E muito inquietante, porque eles tinham pichações dele dentro do nosso camarim. Não sei como é que eles entraram no nosso camarim. Então a sensação que a gente tinha de que, de repente, podia ser essa gente jovem que tinha justamente trabalhado com a gente, ou então fazendo oficinas e coisas desse tipo. A gente não sabia. A gente tinha pessoas com um porrete atrás de cena para, no caso de eles entrarem e destruírem alguma coisa, a gente ter um elemento de reação, né? Aí eu trouxe todo mundo para minha casa, eu me lembro que Marília ria. Ela contava as coisas mais terríveis rindo. E todo mundo, Marília, o que é isso? Ela, não sei. Fulano veio aí, o guarda, o fulano deu tantas com cacetete nele, não sei mais o que e tal. E levaram ele. Entendeu? Eu falei, como levaram o Rodrigo? Não, aí que eu descobri o Rodrigo dentro de um carro. Ele não podia sair porque ele estava pelado também. Levaram ele puxando pelo cabelo. Mas fizemos assim alguns espetáculos que eram exibidos ali que, vamos dizer, era uma coisa assim, vamos dizer, dessa época,
Feira Paulista de Opinião, eram espetáculos extremamente provocativos, entendeu? E que todos, de uma certa maneira, tinham um caráter, vamos dizer, de exceção e que era combatido. E a gente conseguiu driblar a censura e foi, vamos dizer, alargando esse espaço de protesto. Foi por isso que a reação deles foi muito forte, né? A gente teve um papel de resistência tão grande. O Opinião, por exemplo, foi um espetáculo tão maravilhoso, Pequenos Burgueses. Começa a haver um renascimento, que é o que vem dessa relação entre cultura, né, e educação, entendeu? Universidade, cultura, e tudo isso, vamos dizer, faz com que esse movimento de resistência ganhe adesões extraordinárias. E aí a gente, de repente, tem um contragolpe, que é justamente o ato institucional número 5, depois da cassação dos direitos do Ministério, do Parlamento, e direitos políticos de muitos parlamentares, né? Então, foi um período muito difícil esse período, talvez. Mas aí a gente já tem a contracultura correndo, e eu também fiz parte dessa contracultura, começo a me apaixonar pelos Beatles, por toda a cultura hippie, underground, tropicalismo. E isso tudo foi se somando na minha vida. Aí meu casamento, meus filhos, né, que foram coisas importantes. A Oficina trouxe o Living para o Brasil, começam a ensaiar e de repente não tem dinheiro para pagar as pessoas. Ficou uma coisa no meio do caminho, entendeu? E aí o Living ficou muito decepcionado com isso, porque esperava ter um dinheiro de sobrevivência. E eles não tinham como trabalhar porque eram estrangeiros. Então eles começaram a fazer oficinas em favelas e tudo. Alguns passaram a morar lá em casa e tudo. Então às vezes eu chegava em casa, estava aquele monte de gente, e cada um contando suas experiências. E aí eles tinham aqueles cabelos grandes, e eu comecei então a me beber um pouco dessa cultura, fui deixando crescer os cabelos. O Living recebeu um convite para vir para Ouro Preto. E eles foram lá e montaram um grupo de trabalho, junto com a população, entendeu? E eles começaram a anotar os sonhos das crianças, eles fizeram um espetáculo no Dia das Mães, em que tinha a Big Mama e as crianças no final derrubavam a Big Mama. Isso tudo baseado em sonhos das crianças, entendeu? Então foi um espetáculo maravilhoso. Agora o padre disse que era um espetáculo de subversão da infância e denunciou eles como traficantes, que eles fumavam maconha, assim, publicamente, entendeu? E aí foi uma loucura, porque eles foram presos e ninguém queria ir lá para soltá-los. Eu falei, não, eu vou. Comecei a me virar, montei uma equipe de pessoas, de advogados e tudo, para virem para cá. A Ruth Escobar foi comigo. Chamamos uns advogados que cuidavam de presos políticos e nós viemos para Belo Horizonte, para a casa do Paulo Augusto Franzen de Lima, que que é de uma família super tradicional, fomos muito bem recebidos aqui. E mais a Botia, que era uma uruguaia fantástica, que era uma condessa uruguaia, que era ligada a um dos membros do livro, era uma mulher que tinha sido casada, que depois a filha dela que recebeu Caetano e Gil na Inglaterra e tudo. E, em suma, a Botia também foi conosco e nós conseguimos, então, cruzar na estrada com o carro do Living, escoltado por policiais, e a gente trocando gestos e informações pelas janelas do ônibus, né? Depois fomos para o julgamento em Ouro Preto. O que restou para o Living foi o banimento. E eu me lembro de um julgamento, a gente na sacada lá do Fórum de Minas, e todo aquele movimento hippie que se reunia no Festival de Ouro Preto, embaixo saudando o Living e cantando, não podiam cantar a letra com a música que então eles faziam a música do Woodstock, né? E também na 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 na. Peace to the people,
Peace to the people now, peace to the people right now. E então, só que não podiam cantar as letras, então tu cantava só com uma. Então, olha, foi uma coisa emocionante. Nós todos, assim, na sacada, o Julian tinha os cabelos grandes, ele parecia um profeta, assim, uma coisa muito bonita. Me lembro quando eu fiz uma retrospectiva dos anos de chumbo, os críticos que eu reuni na minha casa falaram assim: não, Mamberti, mas esses anos são muito áridos, quase não tem. Eu enumerei 30 peças absolutamente fundamentais, desde Rasga Coração, passando por Plínio Marcos, Navar na Carne e tudo. E eles, puxa vida, é verdade. Não é o teatro da metáfora. E aí, no caso, não era. Era um teatro que mostrava a sua cara mesmo, entendeu? E muito contestador e muito criativo. O Brasil ficou muitos anos adormecido pela ditadura, até depois do ato institucional número 5, houve uma resistência, mas depois foi sendo paulatinamente desmontada e minada, né? Quando chegou no final dos 70, a gente estava numa situação que eu falava assim, meu Deus, a morte do Vlado começa a remexer tudo. Eu estava muito próximo ao Vlado, porque eu dirigi um espetáculo escrito pelo irmão da Clarice, que se chamava Conselho número 1, e que era um familiar da Clarice que era entregue morto na casa dela. O Vlado viu essa peça. De repente o João falou assim, hoje o Vladimir vai dar um depoimento. E de repente nós estamos trabalhando, ensaiando, de repente desce, nessa hora eu já estava na minha casa sozinho, desce o Roberto Santos, o diretor, Mamberti, mataram o Vlado. E aí é que eu vim saber que o Vlado tinha sido assassinado. E que a polícia estava dizendo que ele suicidou-se. E aí eu fui para o cemitério com ele, fui para o velório, e eu passei o dia inteiro com a família. Talvez a única pessoa, além da família que estava ali, era eu, quando chegou Dom Paulo Evaristo para se oferecer para o espaço da igreja da catedral, para se fazer um ato ecumênico e tudo. Clarice foi de uma coragem. Ela falou, vocês estão, parem o enterro, vocês estão apressando o enterro, eu quero que ele seja enterrado com todos os rituais, porque vocês estão vendo muito bem aqui, que aqui não é a parte de quem é suicida. Os suicidas é fora do muro do cemitério. O Vlado foi assassinado e eu vou provar que ele foi assassinado. Foi, assim, um ato de coragem, assim, eu acho que a Clarice, nesse momento, se revestiu, assim, de todo o ímpeto da mulher brasileira nesses anos de contra a dominação. Ela encarnou isso ali de uma forma, uma mãe amantíssima, né? Uma grande profissional e uma pessoa que ousou, com fuzis apontados para ela, falar o que ela falou. Isso mobilizou. Então a gente começou vamos dizer, tentar dar conta, né, dessa tarefa, acreditar na possibilidade de uma resistência já tinha sido superada, mas da possibilidade de construção de uma nova sociedade. E aí, logo depois, o Lula aparece e começa, e aí vêm as pessoas de volta do exílio, e a gente começa, vamos dizer, reconstruir esse Brasil democrático. Eu acho que aí a fundação do partido é um ato cultural. Eu não pude participar, meu irmão assinou a ata. Eu queria fazer um grande filme, eu queria, assim, eu vi o cinema novo, eu estava querendo trabalhar com Glauber, entendeu? E aí a minha mulher estava grávida do segundo filho, eu sem um tostão, já tinha um filho, fazendo uma peça de teatro onde eu não conseguia pagar o aluguel da minha casa. A Norma Blum e o Milton Moraes eram meus vizinhos, as duas grávidas, as duas sem dinheiro. Aí o Milton falou, Mamberti, eu consegui uma ponta para você fazer num filme, numa comédia do Vitor Lima, que era um cara que vinha da famosa chanchada, o diretor da comédia popular, né? Eu falei, é mesmo? Com quem? Ele falou, com Costinha, que era no Diz da Força. Pode. Eu falei, que bela carreira.
eu vou fazer uma comédia popular, onde com Costinha, que era assim aquela simbologia do comediante popular, né? Hoje eu me orgulho muito desse filme. Na época eu adorei fazer também, mas de qualquer maneira havia uma decepção, né? Aí já o segundo filme já foi com o Rogério Sganzella, que eu estava fazendo o homossexual da navalha, e fiz um homossexual que ele criou especialmente para aparecer no filme e que depois foi homenageado pelo Guilherme Almeida Prado 20 anos mais tarde no Perfume de Gardênia, porque ele toma o táxi do Bandido da Luz Vermelha em frente ao Municipal, e tem uma cena que tem música de ópera, e eu tô com um cachorrinho, um gatinho que eu beijo na boca, e aí eu entro dentro do carro, e aí fico entusiasmado com o Bandido da Luz Vermelha, que era um sedutor, né? E eu queria então arrastá-lo lá para o meu cafofo, né? E aí eu ofereci para ele uma receita de pudim de maracujá. Meu irmão foi o grande estrelo de cinema. Ele fez muitos protagonistas. Eu fiz mais de 40 filmes, mas uma grande parte desses filmes eu faço apenas participações. Olha, Rio Babilônia é interessante, mas o que eu hoje destaco realmente é o Castelo Rá-Tim-Bum, porque esse é um personagem que marcou a minha vida em todo sentido. Acabou de receber o prêmio agora da Ordem do Mérito Cultural. É uma série que está até hoje formadora de gerações e gerações. Eu acho que foi muito marcante. Mas eu fiz a Menina do Lado, que é muito bonito. Eu fiz o último filme do Joaquim Pedro, que foi O Homem do Pau-Brasil. 82. Foi lindo. Depois, em 87, eu fiz muitos filmes. Fiz Perfume de Gardênia, fiz A Dama do Cine de Xangai. Recentemente, agora, eu fiz um filme que ainda não passou, que chama-se Bodas de Papel, que é lindo, um personagem muito bonito. Mas tem filmes maravilhosos, assim. Trabalhei com vários diretores, não trabalhei com o Glauber, mas o Glauber, para mim, realizou o meu ideal. Quando eu vi o Deus, Diabo na Terra do Sol, eu tive uma comoção nacional, eu diria, porque foi uma coisa que me falou tão profundamente do Brasil, era tanto a imagem de misturar o teatro e o Eisenstein russo, que era a minha ideia, o meu sonho, né? E essa iconoclastia e essa criatividade do Glauber. E eu precisava dizer isso para ele. A Helena Inês era minha madrinha de casamento, mãe de Paloma, né, que eu vi crescer. Eu era amigo de Dona Lúcia, mas eu tinha pouquíssimo contato com o Glauber, até que um dia o Paulo César Saraceni, nós estávamos juntos em Roma, e ele me levou para a casa do italiano, do diretor lá, do Gianni, não me lembro do sobrenome dele, e que o era muito amigo do Glauber, o Glauber estava hospedado lá. E aí eu comecei a conversar com o Glauber, ele estava casado com uma cubana, né? Tinha estado em Cuba. E aí, durante essa noite, as pessoas foram indo embora e eu e o Glauber fomos nos fechando, assim, sabe, numa conversa onde eu falei tudo que eu sentia, ele falou tudo que ele sentia, e a gente falou sobre o Brasil, sobre as perspectivas do mundo, de futuro. Foi uma coisa, uma conversa absolutamente extraordinária. TV sempre foi a que eu tive mais dificuldade. No sentido não de interpretação, mas de aceitar o universo da TV. Depois eu comecei fazendo na TV Excelsior um pouco, fiz na TV Tupi alguma coisa. As primeiras novelas que eu fiz, a gravação dos capítulos era tudo junto, que se errava aqui tinha que voltar tudo, porque não tinha como cortar a fita, não tinha edição. Era uma loucura. Então era trabalhoso, mas também as novelas tinham 15 minutos, hoje tem 1 hora, entendeu? Então tem diferenças fundamentais. Mas aí fui para a Excelsior, trabalhei com Dionísio Azevedo, com a Vancini, com o Carlos Zara, que eram pessoas engajadas politicamente e que começaram a fazer um tipo de novela mais consistente, fora daquela pura e simplesmente de fazer radionovela em lugar de telenovela. Aqueles dramalhões, vamos dizer, aqueles romances enlouquecidos da Glória Magadã, cubana, rainha da novela. E aí a gente
Aí eu encontrei a TV Cultura e comecei a fazer teatro na TV Cultura, com Antunes, com a Bujan, com a Ademar Guerra. A Globo eu não conseguia aceitar, porque eu via, porque o grande projeto cultural da ditadura foram as redes, e particularmente a Globo, né? A Globo foi praticamente filha mesmo da ditadura. E eu não deixo de reconhecer o papel importante que a Globo tem desempenhado. Eu já fiz muitos trabalhos depois, fiz muitos trabalhos na Globo, meus filhos, o meu filho é diretor da Globo, mas eu questiono a maneira, vamos dizer, como a TV, não só especificamente a Globo, como as concessões de TV comercial são feitas, entendeu? E a diversidade não é respeitada, a informação é manipulada. Então a TV pública acho que vem no momento certo para redimensionar esse espaço. Eu começo a aprofundar meus laços com o PT. Eu fui trabalhando nas campanhas e tal, mas ainda havia um espaço pequeno para coordenação de cultura. Era um esforço de intelectuais como Valéria Abramo, Mariana Chauí e tudo, que tentavam montar um grupo, mas eu via que havia dificuldade para isso, principalmente porque isso era um espaço acadêmico. O artista ficava um pouco marginalizado nisso. Ele era chamado para campanha, mas não era chamado para elaboração, porque elaboração era coisa de intelectual, entendeu? Então isso, de uma certa maneira, criava um distanciamento. Tanto que quando nós fizemos a campanha de 89, a campanha da Erundina já foi um avanço muito grande. Nós tivemos uma participação efetiva na campanha do ponto de vista do conteúdo mesmo. E ela foi eleita e nos recebeu muito bem. E foi certamente o primeiro governo do PT e o governo mais revolucionário que teve, no sentido, vamos dizer, dos avanços que ela fez de uma vez só. Tenho um respeito profundo pela administração da Luísa. E aí, em 89, nós tivemos uma participação relativa. Mas era um projeto de cultura ainda ditado por um grupo de intelectuais. Em cima de muita coisa que havia sido já discutida e tudo, mas ainda é de um grupo. A gente começou a fazer encontros regionais, que mandavam delegados depois para o encontro nacional, entendeu? E construímos o projeto de cultura como invenção de futuro, que era um projeto belíssimo, né? Feito no mínimo a 500 mãos. Depois eu entreguei em nome do Lula o projeto de 94, logo depois da derrota, e o VFOR, que tinha sido do partido, ele se utiliza do formato, mas sem o conteúdo. Então, uma coisa de uma hipocrisia, assim, terrível. E um pouco, vamos dizer, camaleão, né? Ou seja, o Denorex, né? Parece, mas não é. Em 2002, ele desponta e ganha, né? E aí a gente faz o projeto Imaginação a Serviço do Brasil, onde a gente revitaliza toda a cultura como invenção do futuro e amplia, né? E aí a gente vem trabalhando no Ministério. Eu trabalhei primeiro como secretário de Música e Artes Cênicas, depois eu propus a criação da Secretaria da Identidade e da Diversidade, e trata desde as questões de gênero, como promoção da diversidade sexual e da cidadania homossexual, mas também, vamos dizer, das lutas contra a homofobia. Isso, de uma certa maneira, afetou a todos nós, porque não era uma coisa que a gente esperasse que pudesse acontecer com a gente, e que a gente, vamos dizer, se acontecesse, a gente fosse ficar quieto. Então isso gerou, primeiro, uma grande inquietação, depois uma avaliação crítica. Aconteceu, mas é o partido ainda que reúne mais condições para fazer as mudanças. Então, nós temos que fazer uma revitalização do partido. Quero dizer que estou muito sensibilizado de estar podendo estar comungando com vocês dessas experiências. Certamente, um dia eu pretendo escrever alguma coisa, porque a minha vivência é muito ampla mesmo. Acho que é importante as pessoas darem seus depoimentos. Acho que a partir do que cada um faz, eu me inspirei muito sempre nesses depoimentos
Não importa se fosse de líderes mas às vezes de pessoas muito simples, mas que tinham uma visão de vida extraordinária. Eu acho que é assim que a gente vai juntando os pedaços e vai, vamos dizer, pavimentando essa estrada que já está aberta, mas pavimentando ela da maneira que ela tem que ser pavimentada, firme, sólida, segura, para que todos possam caminhar nela e respirar livremente.